Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e as questões para reflexão hoje são 783 a 788, sobre a Lei do Progresso. Para iniciar nosso Evangelho, nós vamos acalmar nossos corações, nossa mente e elevar nosso pensamento a Jesus. Mestre Jesus, nosso amigo querido, nosso irmão exemplar, abençoa este lar, abençoa esta família, todos nós que neste momento, encarnados e desencarnados, nos reunimos em seu nome. Fortalece-nos na perseverança de estudar, aprender, de nos autoavaliarmos, comparando nossas atitudes aos exemplos deixados pela sua passagem iluminada aqui na Terra. Abençoa os nossos corações, que eles se abram para receber as lições com muita humildade e muita alegria. E ajuda-nos, Mestre querido, para que nesse momento todos os nossos pensamentos e nossa vontade se direcionem com o único propósito de aprender e de melhorar. Que Deus abençoe esse momento de estudo. Que assim seja. Questão 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela tempestade que saneia a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha a recuos? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, ao seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém,
é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no decorrer deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Porque seria impossível que entre o século XIX e o século XXIV haja a esse respeito tanta diferença quanto entre o século XIV e o século XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, ou que a experiência desmente. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Teremos como leitura hoje do Livro dos Espíritos o tema de povos degenerados. Se iniciará na questão 786 e terminará na questão 788. A primeira questão, 786. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas, até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende também isto. Eras pobres e habitava um casebre. Torna-se rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado, como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não havia abrigo. Muito bem, aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também deixarão um dia, quando chegar a vez deles. Questão 787. Não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserda a ninguém. 787B. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens ou antropófagos? Tu mesmo o foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Questão 788. Os povos são individualidades coletivas que, com os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade, que a história constata, não nos poderá levar a pensar que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que só vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza se baseia apenas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota, como a de um homem.
Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, tanto para os povos como para os indivíduos, há uma vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Que Deus nos abençoe, que consigamos levar essas palavras ditas nos livros dos Espíritos, para que nós tomemos cada vez mais a consciência que toda a evolução, que todo o progresso demora tempo. E nós não nos podemos esquecer que sempre Deus e a espiritualidade maior está sempre conosco, nos orientando e nos trazendo conforto para que tenhamos uma jornada um pouco mais produtiva. Estejamos atentos a todos esses sinais que os nossos amigos periodicamente nos mandam, através de mensagens, através de leituras edificantes, para que nós possamos sempre estar olhando para frente e nunca perder a fé. Que Deus os abençoe e que tenhamos uma excelente semana. E neste momento, vamos fazer a nossa prece para encerrar o Evangelho, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de modificarmos o teor mental de cada um que está presente neste ambiente. Vamos fazer hoje a prece de Cáritas e, na sequência, uma vibração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. E aproveitando este momento, vamos vibrar por todos aqueles que sofrem,
que o nosso pensamento de amor, de esperança, de fé, seja encaminhado a todos os lares, aos nossos vizinhos, nossos amigos, familiares, que passe por cada leito de cada hospital, nas casas de detenção, nas casas de repouso, nos lares onde se encontram tantas e tantas pessoas em sofrimento. Que cada alma, cada espírito sinta-se acolhido e abraçado pelo amor do nosso Pai. E que a nossa semana seja abençoada e cheia de paz. Que assim seja.